Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos à live segundo o Espírito da Verdade do Evangelho com a pastora e sister Sandra Ribeiro. E o Vini. Para a glória do Senhor Jesus. Amém. E mamãe? Quê? E mamãe? Começou já? Começamos. Mamãe é o filho Isaac, ou Patinho. Pai, eis-nos aqui para a glória do Teu nome. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos sustenta diariamente. Amém. De fé em fé, no Teu amor, perfeito amor que lança fora todo medo. Obrigado porque é o Senhor que firma o nosso passo e nos conduz em vitória. Amém, meu Senhor. Tu és a nossa vitória, Tu és nosso Senhor e vence as nossas batalhas. E em Ti somos mais do que vencedores. Amém. Que possamos aprender dia após dia mais e mais a andar contigo, a confiar em Ti, a ouvir a Tua direção em Tua palavra, Amém, Pai. a seguir com o Teu Espírito, com o Espírito Santo, com Tu, Senhor Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Tu em nós, a nossa esperança de glória. Amém, meu Senhor. Obrigado. Obrigado, Pai, pela comunhão e pela vida de todos os nossos irmãos e irmãs Amém. que são atraídos pela Tua gloriosa presença, pelo Teu glorioso agir, pelo Teu falar, da Tua palavra pura, santa. Obrigado, Pai, porque Tu és fiel. Tua palavra é verdadeira e não volta vazia. E nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Cumpra em nós o Teu querer. E que possamos olhar para Ti e de fato as nossas obras não serão inúteis, perda de tempo. Mesmo que para parte natural possa parecer exaustivo, o Senhor nos supre no Espírito com verdadeira alegria, uma verdadeira paz e paciência que nos dá a força de fazer não só aquilo que seria difícil, mas ainda muito mais. Amém. Porque o Senhor é a nossa força, é a nossa fortaleza e o nosso descanso. Tu és nosso libertador. Eis-nos aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Salomão. A gente começa, ele já começa. Aliás, hoje é sobre ele, né? Gente, sejam todos bem-vindos. Maria, seja bem-vinda. Paz e graça, Maria. Eita, chega cedo. É jardim particular que o Senhor já mandou. Já tá plantando. Deus te abençoe, minha irmã. Sejam todos bem-vindos. O devocional de hoje é Eis aqui alguém maior que Salomão. Então vamos lá. Primeiro texto, né, é Eclesiastes 2:10. Oi, Carlinhos, querido, seja bem-vindo. Boa noite, Carlinhos. Paz e graça. Sejam todos bem-vindos. Que base? Eclesiastes 2:10. De forma a poder dar o devido valor a todas estas coisas, obtive tudo o que me apetecia e não me privei de nenhuma alegria. Achei até grande prazer em executar pesadas tarefas. Este prazer foi, aliás, a única recompensa para tudo o que passei. Eu estou citando aqui pela OL, não é? A Eclesiastes 2:10 pela versão O Livro. A efemeridade da vida, né? Com a vida passageira, a vida transitória. Boa noite. Paulo. Que está em cima a letrinha. Do fio, né? Não do fio, mas em cima da pedra, não dá para ver direito. Então, olha só, né, o que o sábio diz, né? O sábio humano, o homem que mais recebeu sabedoria de Deus, né? Foi inspirado, a sabedoria dele foi dada verdadeiramente pelo Senhor, por Deus. E ele diz, né? De forma a poder dar o devido valor a todas essas coisas, obtive tudo o que me apetecia, ou seja, não negou nada aos olhos dele, né? Tudo que ele desejou, ele obteve. Tudo que me apetecia e não me privei de nenhuma alegria. Achei até grande prazer em executar pesadas tarefas. Este prazer foi, aliás, a única recompensa para tudo que passei. Ou seja, não é? Apesar de ele ter tudo que os olhos dele desejavam, Irene, meu amor, seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda.
tudo que ele desejou, né? Um homem que mais teve sabedoria, que teve todas as coisas que ele quis, não é? Tudo que o dinheiro podia comprar, tudo aquilo que ele desejou como um ser humano, ele teve, não é? Mas o que ele diz, né? Que tudo era uma canseira e correr atrás do vento. Oi, Laércio, meu bem, seja bem-vindo. Seja paz e graça, seja bem-vindo. A efemeridade da vida. Salomão foi um homem muito agraciado por Deus, pois seu pai Davi lutou todas as guerras em seu tempo. Ele unificou as tribos de Israel e estabeleceu Jerusalém como a capital do reino, todos os territórios sob seu governo, tantos quantos foram possíveis. Assim Salomão herdou paz por todos os lados e se dedicou à investigação da ciência sobre tudo que os seus olhos alcançaram. Mas veja o que ele diz acerca de tudo isso. Eu, o mestre, fui rei de Israel. O mestre, né? Na realidade ele era, né? Ele era um homem muito instruído, muito sábio. Eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Tenho visto tudo que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil, é correr atrás do vento. Eclesiastes 1, do 12 ao 14. Aqui é pela NVI. E qual seria o motivo de tamanha insatisfação de alguém que viveu uma vida que, humanamente falando, seria o sonho de qualquer mortal? Né? Como pode alguém que herdou o reino que esse homem herdou, na sabedoria que ele recebeu, toda a riqueza, toda a fama, né? Uma vida gloriosa, e ainda assim, não é? essa tamanha insatisfação? Ele responde: também pensei, Deus prova os homens para que vejam que são como os animais. O destino do homem é o mesmo do animal. O mesmo destino os aguarda. Assim como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Nada faz sentido. Todos vão para o mesmo lugar. Vieram todos do pó e ao pó todos retornarão. Quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas e se o fôlego do animal desce para a terra? Então veja. Irmão Laércio. Deus te abençoe, Laércio, querido. Amém. Ele mandou ursinho. Mandou um ursinho? É. Foi? Oh, meu Deus, eu não vi. Depois eu te mostro. Oh, meu Deus. Oh, Laércio, coisa fofa, que Deus te fofura. abençoe, meu irmão. Que fofinho. Então veja, aqui na Eclesiastes 3, do 18 ao 21, ou seja, né, a mesma vida, a vida que o homem natural tem, o animal também tem. É o mesmo tipo de vida, a vida biológica. Ou seja, a alma, né, habitando num corpo físico, num período de tempo aqui na face da terra, né? Assim como nasce, tanto o homem quanto o animal, nasce, vive e morre, não é? E todos, né, o corpo de todos vai para o pó, não é? Então, aí Salomão diz, né? Quem é que vai saber? Quem pode julgar, né? Quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas e se o fôlego do animal desce para a terra? Isso aqui é a versão NVI. Veja, por quê? Porque apesar de algumas traduções falarem, né, que é o espírito, mas na realidade o espírito do homem natural não passa de um fôlego de vida. Não é a plenitude do ser, não é o ser completo, é uma parte do ser, como disse João Batista. Uma parte, uma medida do Espírito de Deus para que o homem pudesse viver nessa existência. Óbvio que se tornou ainda mais fraco, né? Essa vida se tornou ainda mais perene por conta da corrupção. Mas se a gente olhar com relação aos primeiros homens, não é? Até ali a família de Noé, não é? Eles viviam muitos anos, muitos anos, 500 anos, né? Matusalém viveu quase 1000 anos, Matusalém viveu 969 anos, então eles viviam muito mais tempo, não é? Depois disso, quem mais viveu, se eu não me engano, foi Isaac, né? Que viveu, acho, em torno de 180 anos, 180 e alguma coisa, se eu não me engano.
Nem mesmo o pai dele viveu a quantidade de dias, né, que viveu Isaac. Então, e ainda assim, né, a palavra de Deus diz que Abraão morreu em ditosa velhice, ou seja, né, ele viveu fartamente os seus dias. Ele teve uma vida, né, uma vida graciosa, uma vida verdadeiramente, né, amparada por Deus. Foi um homem, não é, que foi considerado amigo de Deus. E Isaac, né, veio a promessa, não é, dos descendentes daquele que ocuparia o trono de Davi, não é, eternamente, e que seria a semente, não é, da qual Abraão receberia o nome, recebeu inclusive o nome, né, de pai de muitas nações, de multidões. Então, por causa da semente que era Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi prometido, né, a Abraão através de Isaac, né, viria da semente de Isaac, ou seja, por Isaac, ali pela linhagem de Isaac. E Deus cumpriu. Né? Então veja, a diferença, né, da vida biológica, o quanto que ela foi corrompida desde o início, desde o primeiro, né, os primeiros pais da humanidade em diante, não é? Significa que a vida que Deus deu ali no início era uma vida, não é, farta, era uma vida que eles poderiam viver o quanto eles desejassem, porque até então, né, não tinha morte. Deus não fez a morte, mas ela entrou, né? Ela foi semeada ali astutamente, né, no jardim, e aí o homem acabou caindo, né, pela própria cobiça. E aí a vida do homem, né, esse fôlego de vida passou a ser reduzido, né, com o passar dos tempos. É tanto que hoje, né, a vida humana está bem mais precária do que era antes. Em outras palavras, ele não tinha todas as respostas para as suas perguntas, ainda que tivesse dedicado toda a sua vida a isso. Ele era limitado em sua sabedoria pela própria natureza. Por quê? Porque ele era um ser humano. Um mero ser humano. Como ele disse, um animal, embora racional, né? Como ele se comparou ali, né, com os animais. E essa era o desespero, talvez a tristeza de Salomão em saber, não é, como que o homem, né, feito à imagem e semelhança de Deus, não é, poderia terminar como os animais que nem raciocinavam. Maria, Ô, meu Maria, coração. que Deus te abençoe, minha irmã. Gente, hoje eu tô perdendo todas as coisas fofas que eu amo aqui, que eu tô lendo aqui o texto e acabo perdendo. Pois, 180, Vini? 180, exatamente. Opa, glória a Deus. Boa noite, Vibes. Boa noite, seja bem-vindo ou bem-vinda. Amém. Maria, minha irmã, que Deus te abençoe, coisa fofa. Então, em outras palavras, né, ele não tinha todas as respostas para as suas perguntas, ainda que tivesse dedicado toda a sua vida a isso. Ele era limitado em sua sabedoria pela própria natureza, como ele disse, um animal, embora racional. A dificuldade estava exatamente no alcance desse conhecimento, pois o termo hebraico para espírito é o mesmo para fôlego de vida, que aliás, né, no caso desse texto, né, que é ruá, que significa vento, fôlego, sopro ou vida também. O tema, querido, é acerca de alguém maior que Salomão. Nós estamos aqui fazendo um contraste entre o sábio Salomão e Jesus Cristo, o sábio dos sábios. Então a dificuldade estava exatamente no alcance desse conhecimento, pois o termo hebraico para espírito é o mesmo para fôlego de vida, e que cabe aos tradutores escolher de acordo com o contexto sob a inspeção do Espírito Santo, ainda sob a dificuldade da compreensão acerca do assunto na íntegra, não é? Então, se os tradutores não estiverem verdadeiramente arregimentados pelo Senhor, e obviamente, né, que ainda que haja essa fraqueza das traduções, né, a fraqueza dos homens, mas o Espírito Santo é quem capacita, não é? Então, ainda que haja ali a escolha da palavra que talvez não seja tão esclarecedora em primeiro ponto, né, porque às vezes é aquilo, né, nós seres humanos
a gente tem uma grande facilidade de olhar para as coisas e ficar com aquilo que está ali. Não é? A gente só vê o que está aparente, a gente só presta atenção àquilo que está aparente, não é assim? A gente tende a focar em coisas que chamam a nossa atenção, não é? E aí a gente acaba ficando com aquilo como se aquilo fosse algo único, exclusivo e insubstituível. Mas a gente precisa levar em consideração que a palavra de Deus, ela é viva, e que as línguas, né, nas quais foram escritas, tanto o hebraico quanto o grego, têm significado, muitos significados na nossa língua. Então a grafia humana, né, os símbolos humanos para a escrita, não é bem fraco para poder designar, não traduzir de forma completa a palavra de Deus. Não tem como. Imagina ter que indicar letras, né, palavras únicas para uma língua, uma escrita que é viva, porque a palavra de Deus é viva, né? A palavra de Deus, ela é viva, então não tem como ser algo estático, não tem como ser algo inflexível, porque tudo que tem vida se move, não é? Então a palavra de Deus, ainda que ela tenha sido escrita há muitos anos, a gente vê que ela permanece, não é? Ainda que haja essa fraqueza, né, nos caracteres humanos para a escrita, não é? Mas ela não é inflexível. Por quê? Porque ela é viva e ela continua sendo, não é, imprescindível e atual, apesar de tanto tempo que ela foi escrita. Então é algo verdadeiramente que só pode ser explicado, né, por um poder sobrenatural. E veja, é traduzido ainda por homens, e homens são falhos, né? Mas ainda assim, apesar de tudo que se diz, a gente ainda não conseguiu encontrar essa contradição exacerbada que torna as versões, não é, inimigas umas das outras, que diz que a palavra de Deus, por que as versões são diferentes? Porque as palavras, tanto no grego, tanto no hebraico quanto no grego, não é, tem muitos sinônimos na nossa língua. Então cabe, não é, de acordo ali com o tipo de tradução, mas a essência é preservada. Pode ter certeza que a essência é preservada. Mesmo que a gente encontre uma certa dificuldade para compreender, a essência é preservada e ela, pelo contrário, às vezes até é mais rico do que a gente consegue imaginar. Se a gente deixar que o Espírito Santo nos guie, a gente vai ver que aquilo não está contradizendo. Pelo contrário, está abrindo ainda mais o nosso entendimento para que a gente perceba, como diz, né, a própria Escritura, é falar das mesmas coisas sob várias óticas, não é? Porque veja, por exemplo, os 4 evangelhos. Os 4 evangelhos, né, todo mundo sabe que foi escrito por pessoas diferentes acerca do mesmo homem, Jesus Cristo. E isso é completamente verossímil. Por quê? Porque os seres humanos não são máquinas. Ainda que haja testemunhas acerca de uma determinada situação, ou um crime, ou qualquer coisa assim, que necessite de testemunha, esses testemunhos, inclusive, eles ficam separados uns dos outros, eles não podem nem conversar, para que não haja combinação. Querida, olha, a gente crê no Filho de Deus, né, em Jesus Cristo. E a gente entende, não é? Conforme ele nos ensina. Então, eu não sei, não é porque tem mais de um Deus? Eu não acredito nisso, não é? Tem muitos deuses realmente, não é? Mas só tem um verdadeiro. Então, se é isso que você está dizendo, é realmente isso que a gente acredita. Fora isso, esse termo, eu realmente não tenho muita intimidade com termos humanos, não. Enfim. Essa eloquência, né? Esses termos rebuscados que os homens, né, encontram aí e fazem para poder explicar as coisas que são tão simples, e eles acabam complicando pela própria eloquência deles, sabedoria humana. Mas enfim, veja, os evangelhos, eles são escritos por pessoas diferentes. Mas mesmo assim, não há contradição entre eles, não é? O que acontece é que cada um tem uma ótica,
um paradigma, não é? A forma como eu olho para alguma coisa não é a mesma forma como o Vini, por exemplo. Nós dois podemos presenciar alguma situação, os dois ao mesmo tempo. E certamente eu vou prestar atenção em coisas que ele não vai prestar, e ele vai prestar atenção em coisas que eu não vou prestar. Não é? E assim o nosso testemunho vai enriquecer, não é? Aquela cena, vai enriquecer aquela situação. Por quê? Porque nós temos, não é? Perspectivas, todo ser humano tem perspectivas diferentes. Então, os 4 evangelhos servem exatamente para mostrar, não é? As 4 faces de Jesus, da vivência de Jesus. Jesus, ele veio, não é? Como o leão da tribo de Judá, não é? O leão que venceu, não é? E ele também é o cordeiro, ele é o Messias, não é? Aquele que estava descrito nos profetas para vir no tempo determinado para Israel. Aliás, em Israel e para todos, né? Para Israel e para o resto do mundo, porque Deus não fez apenas Israel, não é? Jesus também é o boi, é o sacrifício, né? Aquele trabalhador, servo de Deus, como está descrito em Isaías 53, o servo incansável de Deus que trabalhava incansavelmente, não tinha às vezes nem onde reclinar a sua cabeça, não é? E também ele é um homem perfeito, né? Um homem cujo nem mesmo nos lábios dele não foi encontrado nenhum dolo, ou seja, nenhuma palavra com intenção, não é maligna, nada, absolutamente nenhum pecado ele conheceu, não cometeu, não tinha. Ou seja, Satanás não pôde encontrar absolutamente nada naquele homem. E também como filho de Deus, não é? Como Deus, que é como descreve aí os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, respectivamente. Então veja, cada um deles, né, são homens diferentes, têm perspectivas diferentes e escreveram sobre o mesmo homem, sobre a mesma pessoa, não é? E ainda assim eles dão um testemunho verdadeiro, não é? Isso mostra, inclusive quando tentaram, né, usar isso como um fundamento para descredibilizar a Bíblia, né? Até mesmo um tribunal teve que reconhecer, né, que aquilo que estavam tentando fazer para denegrir a imagem da Bíblia, teve que reconhecer que era verdadeiro. Por quê? Porque o ser humano não é máquina. O ser humano não pode, se fosse testemunhas iguais, todas iguais, da mesma, né, com as mesmas características, as mesmas coisas, não tivesse determinadas diferenças, porém sem comprometer a integridade daquilo que está sendo dito, né, da imagem que está sendo testificada, não é? Está sendo ali testemunhado, isso seria uma fraude. Por quê? Porque haveria ali conluio, né? Haveria algo ali que estaria errado. Mas a espontaneidade, né, de cada um, de se ver que cada um verdadeiramente, né, presenciou aquilo, foi testemunha ocular daquelas coisas e pôde, né, por meio da sua própria percepção, como pode, né, pessoas diferentes darem, não é, a sua uma perspectiva acerca de uma mesma pessoa, se não houvesse verdade naquilo, não é? A não ser que fosse combinado, e aí teria que ser as mesmas coisas, não é? Teria que ser muito bem combinado, teria que ser as mesmas coisas, aí realmente poderia haver fraude, não é? Então isso é extraordinário, são coisas, né, que só o Senhor mesmo pode manter, não é? Então, isso mais, né, quanto mais tentam descredibilizar a Bíblia, mais, né, o Senhor mostra que Ele é verdadeiro e o homem é mentiroso, falso, não é? O homem natural, aquele que não tem um espírito procedente de Deus. Então, e até que Jesus viesse, né, mostrar a realidade espiritual de forma plena, ninguém podia compreender plenamente a respeito do Espírito. E Deus fez assim, para que em Cristo Jesus tivéssemos a plenitude. Você pode ler, Vini, por favor? Colossenses 1:19 e 2:9. Versão NVI. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Capítulo 2, versículo 9. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
Ou seja, toda a plenitude de Deus, né, está onde? Está em Cristo Jesus. É Cristo que tem essa plenitude, ainda que seja um ser humano. Ou seja, né, não é possível ser como Jesus era. Para ninguém é possível viver e não pecar. Para ninguém, só foi possível para Cristo Jesus, porque Ele era Deus, Ele é Deus, não deixou de ser Deus. Silmar, querido, que Deus te abençoe, seja bem-vindo. Então, ninguém pode dizer que não tem pecado, senão faz Deus mentiroso. O único que não teve pecado foi Jesus Cristo. Por isso, Ele pôde ser na oferta pelo nosso resgate, na oferta em resgate de toda a humanidade. Se fosse possível que algum homem não tivesse pecado, então esse homem seria o resgate, mas não, isso não é possível. Salomão também falou sobre a inspiração do Espírito Santo. A glória de Deus é ocultar certas coisas. Tentar descobri-las é a glória dos reis. Provérbios 25:2. E isso é para nós hoje, os filhos do reino, nascidos da boa semente do Filho do Homem, Jesus Cristo. Você pode ler, Vini, por favor? Mateus 13, 37 ao 38 e Atos 13, 33. Mateus 13, 37 ao 38. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Boa noite, Daniele, seja bem-vinda. Paz e graça, Daniele, Silmar. Atos 13, 33. Ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito em Salmos 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E reis e sacerdotes, nós somos reis e sacerdotes do Senhor. Conforme 1 Pedro 2,9 e Apocalipse 1,6, pela ARC. Vamos. E A. Primeiro Pedro, capítulo 2, versículo 9, versão ARC. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Anuncieis as virtudes, olha só, né? Os valores, tudo aquilo que é pertinente, né, ao reino dos céus. Então, como que a gente pode dar testemunho contrário do reino de Deus se a gente foi nascido de Cristo exatamente com esse propósito, né? Apocalipse 1, 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele, glória e poder para todo sempre. Amém. Amém. Daquele que é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Vamos lá, aqui tem muita coisa. Gente, todas esses versículos que nós colocamos é para fundamentar aquilo que nós estamos dizendo. Para vocês saberem que nós não estamos trazendo aqui a nossa opinião pessoal. O que a gente faz é que o Espírito Santo nos ensina, não é, pela palavra. Então, para poder instruir aqueles que são, veja, palavras espirituais para os que são espirituais. Essas palavras têm que estar na palavra dele, não é? Que são as palavras espirituais. Não tem outras palavras espirituais que não estejam na palavra do Senhor. Salmo 136, 3, Daniel 2,37, 1 Timóteo 6,15, Apocalipse 17, 14 e Apocalipse 19, 16. Salmo 136, versículo 3. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade é para sempre. Daniel 2,37.
Tu, ó Rei, és Rei de reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino, e o poder, e a força, e a majestade. Amém. Glória a Deus. 1 Timóteo 6,15. Versão OL. Esse momento nos dará a revelação final de Deus, fonte de felicidade, que tem Ele só todo o poder, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia. Glória a Deus. Apocalipse 17,14. Apocalipse 17:14. 14. 14 só. É Dilmar com a festa dele na tela, olha, só dá ele ali. A tela é toda minha. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. 19:16. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia. Então, nessa realidade natural, terrena, o mestre da sabedoria sabia: sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. Olha só, tudo que Deus faz permanecerá para sempre. Agora veja, porém, não é? Existem coisas que elas se desgastarão, não existem coisas que não durarão para sempre. Por quê? Porque estão contaminadas, estão corrompidas, e aqueles que não recebem o presente da salvação, que é a regeneração, não é, eterna, então, não é, infelizmente vai ficar na decadência. Irmã Sandra, ó, coisa fofa. Esperto. Muito Caramba, bom. muito sagaz, né, velho? Irmã Sandra, olha um pouquinho aí pra frente. Coisa bonita. Eu só li Irmã Sandra, só deu tempo da Irmã Sandra. Foi isso que ele falou? Foi Oh, meu Deus! fofura. Né? Sagaz. É muito sagaz esse rapaz, meu Deus do céu. Muito bom, cara, muito bom. Sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. E isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Então veja, é Deus, não é, quem comanda, é Ele que cria, é Ele que mantém, não é? E é Ele que dá, como está escrito, não é? Ele é o alfa, o primeiro, e o ômega, o último, não é? Ele é o Aleph, Ele é o Tav, ou seja, Ele estava lá no início e Ele estará no final também. Então, se a gente não está ancorado nele, não é? Que é aquele que é eterno, perpetuamente, então, né, vai ficar aí em algum lugar. Ainda que de maneira incompleta, é que o fôlego de vida estava presente, tanto isso que Salomão estava dizendo, que o fôlego de vida estava presente tanto nos homens quanto nos animais, e sua inquietação era ter essa consciência, pois como poderia fazer sentido Deus ter feito o ser humano à sua imagem e semelhança, ao ponto de ser tão sábio, habilidoso e criativo, e ainda assim ter o mesmo fim que os animais irracionais? Que diferença faria então todas as suas conquistas e realizações se depois de sua morte outros que nem mereciam ou até desperdiçariam, esses iriam usufruir? Irmã, vai, paz e graça. Você pode ler, Vini, Eclesiastes 2:21. Pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo e uma grande injustiça. Olha só, né? A insatisfação de Salomão. Por quê? Não é porque ele sabia, certamente, né? Ele via a conduta do filho dele, que inclusive, né, foi uma pessoa que
não teve, né, a mesma sabedoria, embora Salomão tenha terminado os seus dias, não é, de uma forma não muito sábia, né, mas o filho dele conseguiu ser alguém verdadeiramente tolo em muitos aspectos. E mais como alguém que, como ele, viveu para edificar e descobrir coisas tão monumentais do ponto de vista humano, seria depositado com os animais no fim dos seus dias, não é? De qualquer forma, não é? Estaria ali, não é? Como uma matéria, não é? Orgânica que, não é? Se deterioraria. Ele disse também, é por isso, gente, que muitas pessoas associam o nome de Salomão, não é, a práticas aí de a magia negra, né, de uma série de coisas que dizem respeito ao ocultismo, né, pentagramas e essas coisas. Eles associam Salomão a essas coisas, talvez, né, por conta dessa insatisfação de Salomão com o final dos seus dias, né, não estando satisfeitos em saber, né, que ele iria ser depositado, não é, debaixo da terra como qualquer mortal. Ele disse também, ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Veja, ele compreendia muitas coisas, né? Salomão foi um homem muito sábio, muito inteligente, mas ele não entendia muito acerca da eternidade, né? Como eu acabei de falar. Muitos, né, associam ele aí a determinadas práticas e ocultismo exatamente, né, quer dizer, exatamente não. Aqui eu abro um parênteses, né, para uma conjectura minha, né, por meio disso que ele escreveu, né, da perplexidade dele diante da efemeridade da vida. Mesmo assim, né, o homem não consegue compreender inteiramente o que Deus fez, né? Não pode. Por quê? Porque o homem natural não compreende as coisas espirituais. O único homem que pôde compreender plenamente todas as coisas, e por isso é maior do que Salomão, é Jesus Cristo. Foi Jesus que veio revelando, né, tudo que estava oculto do entendimento humano. Versículo 11, tá? No caso de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Obrigada, Vini. Agora vejamos o reflexo perfeito dessa imagem de Salomão. Ele disse que era um fardo pesado para as almas tentarem descobrir as coisas verdadeiramente substanciais, coisas eternas, não é? Ou seja, espirituais, de valor eterno. Mas Jesus disse, olha o contraste, olha a diferença. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11:30. E assinalou em outra ocasião, agora está aqui o que é maior do que Salomão. Mateus 11:42, a linha B. Não é? Não. Opa, my God. Eu vou procurar. Não é, a segunda referência está errada, mas a primeira está certa. Não, com relação a ser maior do que Salomão? Isso, está errado. Mateus 11:30, conheceu uma julga suave no fardo da leve, sim. Sim, não, isso aí eu sei que está certo. Gente, só um momento, por favor. O Vini vai colocar, vai deixar aí pra vocês. Meus irmãos, bate o dedo junto na tela. O Vini vai deixar aqui a referência correta. É 12:42. 12, né? Isso. Então é bom que já a gente edita aqui. Jesus explicou a verdadeira realidade espiritual e se valeu das coisas relativas desse mundo para isso. Que maestria excelente e incomparável. Lembra, Jesus, né, ele usava parábolas, né, ele usava ilustrações. Ou seja, o que ele fazia? Ele usava das coisas que as pessoas conheciam aqui no mundo para explicar, ensinar as coisas que não são próprias desse mundo. Ou seja, ele usava as coisas do mundo visíveis, não é, palpáveis, perceptíveis pelos 5 sentidos, para poder explicar as coisas que não são palpáveis e não são conhecidas dessa dimensão, que são espirituais. Por isso Jesus falava em parábolas.
Perceba que no tocante às coisas da vida, que trazem ansiedade e preocupação, não é? Conforme Mateus, você pode ler, Vini? Mateus 6, do 25 ao 34, especialmente pela OL, porque ela traz ali uma linguagem, não é? E alcança aí a alma, coisa que as demais não trazem essa elucidação. E sim, no grego, não é? Está de acordo. Que é como nós já explicamos, né? Os tradutores optam por sinônimos, né? E alma também é sinônimo de vida, não é? Por quê? Porque a vida parece existente, né? A alma habita no corpo. Então, logo, se o corpo não tivesse alma para animá-lo, não seria, não é, um ser humano completo, seria apenas um corpo. Portanto, aconselho-vos que não se preocupem com o ter ou não comida suficiente e roupa para vestir. Não é a vida muito mais do que o comer ou o vestir? Olhem os passarinhos, não se preocupam com o alimento, não precisam de semear, nem de colher ou de armazenar comida, pois o vosso Pai Celestial é quem os sustenta. E para Ele, vocês têm muito mais valor do que os passarinhos. As vossas preocupações poderão porventura acrescentar um só momento ao tempo da vossa vida? E para que preocuparem-se com o vestuário? Olhem os lírios do campo que não têm cuidados com isso. Jesus era muito sagaz, gente. Jesus é muito sagaz. Que coisa impressionante. Hoje a gente entende do que ele está falando, né? Mas antes, meu Deus. Como assim? Não vamos nos preocupar com roupa nem com comida? Como assim? Como é que a gente vai viver? Necessidades básicas. E para que preocuparem-se com o Hélio, vestuário? querido, Boa seja noite, irmão bem-vindo. Boa Hélio. noite. Desculpa, Vini. Olhem os lírios do campo que não têm cuidado com isso. Contudo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tão bem como eles. E se Deus veste a erva do campo, que hoje é viçosa e amanhã é lançada no fogo, não acham que vos dará também o necessário, almas com tão pouca fé? Almas, viu? Por isso que eu escolhi aqui a OL, almas com tão pouca fé. Ou seja, a fé que procede meramente, não é, do ser humano, das almas, não é uma fé que agrada a Deus. É uma fé pequena, não é? Uma fé frágil, que se deteriora com as circunstâncias, né? Ela oscila. E a gente sabe muito bem disso, né? Portanto, não se preocupem com a comida e a roupa para vestir. Os gentios é que se afadigam com estas coisas, mas o vosso Pai Celestial sabe perfeitamente que precisam de tudo isso. Deem, pois, prioridade ao reino de Deus e à sua justiça, e Ele dar-vos-á todas estas coisas. Não se preocupem com o dia de amanhã. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Olha só que interessante, né? Jesus não estava dizendo que a gente não ia precisar de veste, que a gente não ia precisar de comida, não. Ele está falando para dar prioridade, não é? Como ele dizia, não gaste todas as suas energias, não é? Buscando o alimento que perece, não é? Que se estraga. Né? Dividam o tempo de vocês, não vivam ansiosos, né? Ou seja, sempre se preocupando em amontoar, em juntar, em fazer mais, em querer abundantemente. Para que isso? É como disse Salomão, né? A pessoa vai morrer e não vai levar nada, vai ficar tudo aí, não é? E aí o que você pode dar em troca da sua alma? E detalhe, né? Como a gente vai ver aqui, aquilo que se amontou aqui nesse mundo, as traças corroem, os ladrões roubam. E muitos vivem, né, de forma até aprisionada, porque um cuidado acaba trazendo muitos outros, né, geram filhotes, e aí a pessoa vive em função dessas coisas e acaba, né, por viver uma vida cobiçando isso, cobiçando aquilo outro, e não tem tempo para a vida verdadeira. Por quê? Porque a vida verdadeira, ela não é contabilizada por aquilo que o homem possui, não, por quantidade de bens que o homem possui aqui nesse mundo. Como Jesus disse, o que adianta a pessoa ser rica aqui no mundo, mas não ser para com Deus, não ser rica para com Deus? Ou seja, o que adianta as pessoas juntarem coisas aqui, aproveitarem tanto a vida aqui, a ponto de se esquecerem que existe toda uma eternidade.
e que as suas riquezas e as suas benfeitorias que você faz aqui unicamente de forma natural, pensando no que é natural, devotando-se ao que é natural, é simplesmente uma perda de tempo, como diz Salomão, é correr atrás do vento. Você não vai poder agarrar, você não vai poder levar. Por quê? Porque a pessoa nasce nua, não é? Do ventre da mãe, e volta, o que ela pode levar, não é? Para o caixão. Tudo que for ali vai ser estragado, não é? Vai ser perecível, vai ser perdido, corrompido. Então, não adianta se devotar tanto à mente, não é? A verdadeira vida a pessoa acaba perdendo porque se apega a essa vida passageira aqui do mundo. Não. Ele perguntou se a Cleides teve ontem. Não, querido Silmar, não teve. Eu não tive mais contato com ela. Eu até estou tentando falar com ela pelo WhatsApp, mas ela não... É como se ela tivesse sem internet. Então, estamos orando por ela. Deus dará uma resposta em nome de Jesus. Amém. E que, independente de qualquer coisa, ela esteja bem. Não é? O mais importante é que ela esteja bem. Então, especialmente, como nós lemos pela OL, é a relação com a vida. Mais uma vez citou Salomão, não é? Exatamente para mostrar o contraste do que é verdade relativa, natural, não é? E absoluta, eterna. É por isso que Jesus disse, aquele que se devotar muito a essa vida, vai perder a sua alma. Ou seja, se preocupar muito com essa vida passageira, vai perder a alma. Por quê? Porque não está juntando riquezas para a eternidade. É lá que a gente vai viver eternamente, não é? Ele diz quanto à natureza própria de cada ser. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Quem é que pode? Pelo contrário, né? A ansiedade faz o fôlego de vida sair mais rápido, esvaziar. As doenças ajudam o fôlego de vida, a esvaziar do corpo, E ajuda a provocar a morte mais rápida, E às vezes até subitamente, não é? Porque traz, problemas para o coração, não é? E aí muitas vezes as pessoas até infartam, não é? E o infarto pode ser algo que pode acontecer a qualquer momento. Você pode ler, Vini, por favor, versículo 27. Eu li aqui pela NVI, pela DC e pela BLT. Versão edição católica. Qual de vós, por mais que se preocupe, poderá prolongar um pouco o tempo da sua vida? Versão BLT. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode incompridar a própria vida? Em outras palavras, ele está se referindo ao que Salomão falou, citado anteriormente, Ou seja, o contrário do que Salomão havia dedicado tanto tempo da vida dele, para construir isso, construir aquilo, e no final, ele não sabia das coisas que regem na eternidade. Ora, o fôlego de vida é algo passageiro, limitado, e cada um tem a sua quantidade, uns mais, outros menos, por causa da corrupção e em termos de doenças hereditárias ou adquiridas, Mas nenhum ser humano pode acrescentar nenhuma hora que seja. Ele vai se esvaindo desde o nascimento até a morte. E todo mundo sabe disso, Todo ser humano sabe disso. A única verdade que os homens conhecem, de fato, é que a morte vai acontecer, não é? Eles sabem. Mas nós que já passamos da morte para a vida, Jesus está às portas. Se nós fizermos uso das ferramentas, das armas espirituais que Jesus deixou para nós, então a gente vai ser encontrado vivo quando o Senhor Jesus vier nos reunir. Jesus segue usando as coisas relativas a essa vida, como as aves e os lírios e as vestes. Quer dizer, e a estes compara as vestes de Salomão. Por quê? Por que Jesus faz essa comparação? Porque essa era a insatisfação daquele rei, a alma vivente. Você pode ler, Vini, por favor? Só o versículo 30 de Mateus
6 pela OL. E se Deus veste a erva do campo, que hoje é viçosa e amanhã é lançada no fogo, não acham que vos dará também o necessário? Almas com tão pouca fé. Veja, então se a gente vive uma vida pela fé, não é, do Filho de Deus, não é? Sem ansiedade, vivendo um dia de cada vez, confiando que o Senhor provê, não é? Confiando na sua palavra, logo a gente não vai viver uma vida de ansiedade. Se a gente fizer, seguir os conselhos de Jesus Cristo, né? Deem prioridade, não é que a gente vai abandonar a nossa vida, não é, mas dar prioridade às coisas do reino de Deus, não é, buscar um entendimento, buscar viver essa vida sob a ótica, não é, ver sob a ótica do Espírito Santo, não é, buscar andar em comunhão com Ele para que a gente viva uma vida verdadeiramente, não é, como Ele prometeu que nós viveríamos, como nós teríamos, não somente para agradar, né, a nossa carne. Por quê? Porque agradar a carne é fazer acordo com Satanás, é resultar em morte, é resultar em coisas, não é, que são vergonhosas. Então, se nós fizermos o contrário do que é praticado no mundo, nós automaticamente estaremos sendo santificados, que é o que? É que ser incomum. Quem está praticando as coisas que são próprias desse mundo, acaba colhendo para si as coisas próprias desse mundo. Esse é o resultado, né? Se plantar na carne, vai colher tudo que é próprio da carne. Então, é sábio, né, como já vimos, que por mais glória que tivesse em sua vida terrena, sua vida não passava de um sopro, e sua natureza era a mesma dos animais irracionais. A diferença consistia nas almas de cada espécie, e Deus ocultou nessa simplicidade algo maior. Veja, Jesus usou, né, coisas simples como as aves, né, os animais e as flores, para ilustrar as coisas que são mais complexas, né? O Senhor Jesus estava se referindo ao quê? Estava se referindo à nova vida. Se nós procurarmos viver de acordo com a vontade dele, com a vontade de Deus, sendo dirigidos e guiados pelo Espírito Santo, o que vai acontecer? A gente não só vai continuar vivendo aqui nesse mundo, como a gente vai adquirir aquilo que é próprio do reino celestial. Ou seja, a gente não vai viver com os nossos corpos doentes. Por quê? Porque a gente está fazendo uso de coisas que o Senhor deixou para que nós fizéssemos, né? Para não vivermos de acordo com o mundo e sofrendo aquilo que o mundo sofre, embora a gente saiba que a gente vai sofrer perseguição, a gente vai sofrer uma série de coisas, de ataques, né, das trevas, mas a gente conta, né, com a ajuda de Deus. A gente tem ao nosso favor a ajuda de Deus, se nós dermos, não é, crédito à palavra de Deus, se nós dermos crédito ao conselho do Senhor, não é? A gente não viver só apegado à nossa vamos dizer assim, a nossa inteligência humana, não é? Como a própria palavra diz, não te estribes no teu próprio entendimento, né? Na tua própria sabedoria, mas confia no Senhor. Então, essa é exatamente o que Jesus está dizendo. Ao invés de ficarem ansiosos com as coisas dessa vida, sempre ansioso, sempre gastando as suas energias, não é, em gerar coisas próprias dessa vida, você está fazendo o contrário. Você está extinguindo a vida biológica que Deus deu, não é, que é um fôlego de vida. Agora veja, nós temos dentro de nós o Espírito Santo. Ele é doador de vida. Se nós não tivermos, né, em comunhão com Ele, se nós não estivermos recebendo dele, a gente verdadeiramente, a gente vai, vamos dizer assim, desprezar algo que é infinitamente mais precioso do que qualquer coisa nessa vida. Por quê? Porque além da gente viver uma vida aqui, não é, sendo sustentados, dirigidos, guiados, ensinados pelo Senhor, não é, que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Deus eterno bendito, não é, eternamente, a gente ainda vai burlar, não é, aquilo que tem cerceado as vidas aí no mundo. Por quê? Porque as pessoas que vivem no mundo,
apesar de pessoas que fazem dieta, pessoas que comem o melhor, não é, que estão sempre preocupados com uma série de coisas que diz respeito à vida saudável, elas acabam pegando doenças, como qualquer outras. Nosso corpo está sujeito a pegar doenças. Mas se a gente está debaixo, não é, daquele que tem poder sobre todas as coisas, a gente está vivendo em íntima comunhão com Ele, estamos obedecendo, né, seguindo os seus passos, óbvio que Ele vai nos guardar, não é? Óbvio que Ele vai nos proteger, é óbvio que Ele vai nos cercar. Ainda que a gente esteja sujeitos, né, a esses tipos de ataque e tudo mais, mas nós vamos prevalecer. Por quê? Porque Ele diz, né, eu venci o mundo. Então, a fé que vence, o que vence o mundo é a nossa fé, a fé do Filho de Deus. Então, se a gente está em comunhão com Ele, não é, passaremos por problemas? Passaremos, mas nós não seremos destruídos por eles. Por quê? Porque o Senhor que nos garante, desde que a nossa fé, os nossos olhos estejam fitos, né, no autor e aperfeiçoador da nossa fé. O justo vive por fé. Não é por visto, não é por coisas como os seres humanos do mundo que não conhecem a Deus vivem. Nós vivemos por fé. E se a gente vive por fé, não é? Se nós vivemos pelo Espírito, então devemos andar pelo Espírito também. E aí o Espírito vai mostrar, não é, o que é a verdadeira vida. E veja, é contrária, completamente contrária. Veja, são duas naturezas dentro de nós. Se nós fizermos a vontade da natureza terrena, a gente vai colher coisas próprias dessa natureza. Mas se fizermos a vontade da natureza celestial, então vamos também colher as coisas próprias dessa natureza celestial. Veja, as coisas próprias da natureza terrena, elas se esgotam aqui. É como Salomão está dizendo, se esgota aqui, você não vai poder levar, vai ficar por aqui. Não é? Agora, as coisas próprias da natureza celestial, elas não se esgotam aqui. É exatamente o contrário, são naturezas contrárias. Então, cabe, não é, a gente crescer nessa consciência e andarmos nela, não é, cada vez mais, não é, sendo renovados dia após dia, não é, como diz a própria palavra de Deus. Senão, não é, a pessoa vai ficar, não é, para trás, vai ser, como se diz, né, como a vida vai passar por cima como um rolo compressor, né? Satanás não tem pena, Satanás não tem compaixão, ele não conhece o que é a compaixão. Veja que os animais e as flores se vestem de dentro para fora, com a sua própria vida. Assim, quanto mais saudáveis e cheios de vigor, mais bonitas serão as suas vestes respectivamente. Não é assim? Quanto mais saudável está um cachorro, por exemplo, um cavalo, a gente vê que a pelagem dele é linda, né? Um gato, a gente vê, eles se vestem de dentro para fora. Os pelos, né, vêm de dentro, né, e os vestem completamente. Nós não. Nós é que precisamos de roupas, né? Porque o nosso pelo é muito, né? É muito despelado, muito espessozinho, muito como esse pequenino, né? Por isso nós precisamos de vestes. Mas as flores, por exemplo, quanto mais vigor, quanto mais saudáveis elas são, mais bonitas são as suas cores, né? Mais radiantes elas são. Então, mais vibrante as cores. Então, os animais, as flores, né, as ervas, né, do campo, elas se vestem de dentro para fora. O homem não. O homem precisa de vestes. Só que o Senhor está falando o quê? Ele está falando da nova vida. Ele está dizendo, olha, se você tem o equilíbrio, se você vive pelo Espírito, você vai ter o equilíbrio que procede do Espírito. Você vai ter a moderação que procede do Espírito. Logo, você não vai viver ansioso, correndo atrás de coisas que você não tem nem como segurar. Você não vai viver gastando a sua vida com coisas que são inúteis, que são apenas perda de tempo e correr atrás do vento, como disse, não, o homem que teve condições para fazer tudo o que ele desejou. E veja, ele não era um tolo. Ele era o homem mais espetacular, mais sábio de toda a face da terra, de todos os tempos. É claro, sem contabilizar Jesus Cristo. Oh, coisa fofa, meu Deus. Que coisa linda. Então, se a gente parar, não é, para analisar, colocar na balança, gente, só a gente colocar na balança. O que Jesus está falando? Ele está dizendo que, veja, a nova vida, não é? Se a gente viver aqui por esse equilíbrio que o Espírito Santo dá,
que o Espírito que Ele nos deu dá. Se nós vivemos aqui nesse equilíbrio, a gente vai estar conquistando, veja, as obras que nós fizermos, os atos que nós fizermos nesse mundo, vai ser resultado da direção do Espírito Santo. Vai ser resultado do fruto e dos dons do Espírito Santo, através de nós. O que a gente vai estar fazendo com isso? Tão contrário àqueles que vivem desenfreadamente só para satisfazer seus desejos da carne, gente. Exatamente o contrário. Essa educação, né, essa consciência que a gente precisa adquirir, não é? E vivê-la, experienciá-la na nossa vida, não é? É a justiça de Deus, conhecer sobre a justiça de Deus e praticá-la em nossas vidas, para que verdadeiramente a gente saiba discernir entre o bem e o mal. Nós, cada um de nós. E o Espírito Santo tem prazer em fazer isso. Só que cabe a gente, não é? É receber. A nossa luta, não é? É em receber, é em dedicar um pouco da nossa vida, do nosso dia, não é? Com tantos afazeres, com tanta carga e sobrecarga, não é? Com necessidades que às vezes não são tão necessárias assim, mas que a gente já está ali naquele embalo, não é? Por falta do fruto do Espírito, da moderação, do equilíbrio. E veja, a gente recebeu um espírito de equilíbrio, de amor, não é? E de coragem. Então, se esse Espírito estiver guiando a nossa alma, não tem como a gente deixar de receber do Senhor, como Jesus disse, né? A sabedoria de Deus se mostra pelos resultados que ela apresenta, né? Que ela tem. Então, não tem como, né, a gente plantar no terreno da natureza espiritual e não colher as coisas próprias que o Senhor mesmo disse. Por quê? Porque a palavra dele não volta vazia. As palavras do Senhor não podem ser anuladas. Então Deus alimenta as aves e veste as ervas do campo. Não temos mais valor e não nos vestirá muito mais? Pergunta retórica do Senhor, que recomenda: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas serão acrescentadas. E a sua justiça, não é? O reino e a sua justiça. Por quê? Porque uma vez que a gente está dentro do reino de Deus, então a gente deve agora buscar conhecer a justiça. A justiça, foi isso que Jesus disse, o Espírito Santo nos faria isso, não é? Mas para que ele faça isso, é necessário a gente dar atenção, não é necessário a gente estar em comunhão, não é assim? Ele está dizendo que assim como a célula engloba uma partícula completamente para se alimentar, ele nos vestirá com a vida do Espírito, conforme Romanos 8:11, você pode ler, Vini. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então veja, o Espírito de Cristo, não é? Foi quem ressuscitou a alma dele lá do mundo dos mortos e voltou para o corpo. E aquele corpo mortal já não podia mais, aquele odre, aquele vaso já não podia mais conter a nova vida. E aí aquele odre foi destruído, né, pelo poder da sua ressurreição, pelo poder da vida e da ressurreição. E Jesus, não é, voltou num corpo infinitamente, não é, melhor, excelente, excelso, que nunca mais pode morrer, que não tem como ele morrer, não pega doença, não tem nada dessas coisas. E detalhe, nem precisa de vestes. Por quê? Porque as vestes são resplandecentes, ornamentadas, não é, pelas obras. E veja, as vestes de Jesus não tem igual, não é? Por quê? Porque ninguém fez obras maiores do que ele, né? Ninguém fez obras mais excelentes do que o Senhor, né? Embora ele tenha nos dado, né, essa honra, né? Como ele disse, vocês farão obras ainda maiores, porque eu vou para o Pai. Ou seja, né, olha só a bondade, porque essa justiça que ele veio cumprir foi para nós. Olha o desejo do Pai, não é? Como o Hélio estava dizendo, né, esses dias quando a gente estava conversando. Esse é o desejo do Pai, que um filho, não é, atinja patamares ainda maiores, não é? Isso aqui a gente diz, né, em termos humanos. Imagina a bondade de Deus, né? Deus sendo quem ele é verdadeiramente bom. É óbvio que ninguém vai ser maior do que Deus, não é? Mas ele quer que os seus filhos, não é, atinjam, pelo menos
no que concerne a essa vida, né, no que concerne aos presentes e aos dons que Deus nos deu, que Ele preparou para nós, Ele deseja que a gente obtenha todos. Ele deseja que a gente seja pleno, que a gente seja cheio. Veja, o que Ele fez, Ele disse, aonde o pecado abundou, a graça super abundou. Olha só, então é muito mais, não é? Uma abundância que supera a abundância. É algo que, não é, que transcende. É isso que Ele quer para cada um de nós. Ele não limita essas coisas para nós. Quem limita somos nós mesmos, com a nossa preguiça, não é? Com a nossa indisposição para receber do Senhor, para fixar os olhos, né, no autor e aperfeiçoador da fé, para receber dele, não é? E crescer na nova natureza recebida dele. Todas essas vagarosidades, né, que se apegam aos nossos membros, isso é de nós. Não é da nossa carne, é da nossa natureza humana, não procede de Deus. A vontade do Pai é que a gente cresça, seja saudável e superabunde na graça. A graça dele é para superabundar para cada um de nós. Mas a questão é, quem é que está disposto a isso? Quem está disposto a receber isso? Então veja, as vestes de Jesus não eram mais vestes humanas, porque as vestes dele estavam lá, não é? Os lençóis, as coisas que estavam, não é, enrolado o seu corpo, estavam lá. Então Jesus, o corpo de Jesus, não precisava de vestes humanas, não precisava de tecido humano. As vestes às quais o Senhor, o corpo glorioso, se veste é resultado da vida do Espírito, a atuação do Espírito em cada um de nós. Conforme buscarmos reter em nós o conhecimento da justiça que vem pela fé, que são as suas palavras contidas no Evangelho, ou seja, nas boas novas acerca dele. É o conhecimento do santo, é o conhecimento acerca do Senhor Jesus Cristo. Pois elas são espírito e vida, conforme o Senhor falou, né, João 6,63, a linha B. As palavras que eu disse são espírito e vida. Ou seja, uma reposição contínua de vida sobre vida, o ser espiritual, que tem em si mesmo a vida. Ou seja, diferente, não é, da vida que os animais têm, diferente da vida dos homens meramente naturais. Por quê? Porque não tem vida em si mesmo. Eles dependem de um fôlego de vida. Se tirar o fôlego de vida, não é? O homem morre. Mas, como Jesus demonstrou isso, né? Quando Jesus ele estava ali na cruz, ele primeiro, o que ele falou? Não é? Em tuas mãos, Pai, eu entrego o meu espírito. E depois ele expirou. Ou seja, enquanto o espírito dele estivesse ali, ele estava sustentando aquela vida humana, né? Aquele, vamos dizer assim, né? Jesus estava ali praticamente, não é? Vamos dizer assim, moribundo, né? Porque ele já tinha sofrido muito, ele já tinha sido chicoteado, né? Ele sofreu ali na Via Crucis, né? Já tinha o fato dele ser pregado na cruz, né? Tudo isso foi minando, não é, as forças vitais dele, a vida biológica dele. Mas enquanto o espírito dele estava ali, naquela estrutura, estava sustentando aquela vida. Por quê? Porque o espírito tem em si mesmo vida. Ele não depende do fôlego de vida. Quem depende do fôlego de vida para essa existência é a alma, para estar atada ao corpo, para estar, não é, com todas as coisas, né, com a vida movimentando, a roda da vida, como diz, né, girando dentro de si, não é a alma vivente. Porém, o espírito, não é, ele não dá vida por medida, ele não depende dessa vida, né, desse fôlego de vida. Por isso que Jesus, quando ele entregou o espírito dele, não é, logo em seguida ele expirou, ou seja, ele deu o último suspiro. Por quê? Porque era o espírito dele que estava sustentando a sua estrutura humana. Você pode ler, Vini, por favor, João 5, 26 e 6, 53. Pois, da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. 6,53. Jesus lhes disse: eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Então, para que a gente tenha vida em nós, não é? É necessário
que a gente possa se alimentar do Senhor Jesus, não é? Continuamente. E vai se renovando, não é? 2 Coríntios 4,16, dia a dia, em contraste, né, da vida física natural. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. E no dia da redenção, nossos corpos não necessitarão mais de comida, nem bebida, nem de sangue para manutenção dessa vida que está no próprio ser, né? Deus, o Espírito, nem mesmo de vestes, pois elas serão resultado dele em nós e ornamentadas com as obras do Espírito realizadas através de nós. Eu vou ler aqui, né, pela OL também, né, como está descrito em Apocalipse 19, versículo 8. Ela tem o direito de se vestir, ela é a noiva, tá? Está se referindo aqui à noiva. Somos nós. Está falando de nós. A noiva é composta, né, de cada um de nós. Ela tem o direito de se vestir do linho mais fino e mais branco. Esse linho representa as obras justas e boas que praticam os filhos de Deus. Então veja, gente, olha a diferença. Por que Jesus estava falando que a gente precisa, não é, viver pelo equilíbrio, pela moderação do Espírito, para não se devotar mais a Mamon, não é? Mais a outro Deus do que a Ele. Porque o que Ele tem pra gente é infinitamente melhor. É infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aqueles que o amam guardam as palavras dele no seu coração para utilizá-las no seu dia a dia, para experienciá-las, para colocá-las em prática. Essa é a prática da justiça, essa é a justiça pela fé. Vivendo essas coisas na nossa vida, colocando essas coisas em prática. Isso aqui é que é o linho fino, que ornamenta a nossa veste. Essas vestes, por isso que as vestes serão de uns para os outros, serão diferentes. Por quê? Porque as obras que cada um fez vai ser de acordo, essas vestes vai ser de acordo. Veja, quem foi que viveu a vida aqui para fazer a sua própria vontade ou fazer a vontade de Cristo Jesus? Não é? A vontade do novo nascido. Qual foi a dedicação da nossa vida? Foi viver uma vida aqui simplesmente para fazer a vontade da carne? Porque se for, a pessoa já obteve aqui mesmo. É aqui mesmo que ela vai ter a sua recompensa. Como a gente vai ler aqui, que está em Eclesiastes. O mesmo sábio humano está falando. Tudo que você conquista aqui desse mundo é para cá mesmo. Todas as coisas que dizem respeito a essa vida natural, terrena, vai ficar aqui, você não vai levar nada. Não vai acompanhar você, as suas obras, seja de edifício, seja de rua, seja o que for, não vão te acompanhar na morte. Porém, quando você decide fazer a vontade do Pai, decide fazer a vontade de Jesus Cristo, elas te acompanharão e elas te vestirão por toda a eternidade, cara. Olha isso. É isso que a Escritura está dizendo. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Porque mais explicado do que isso, não é? Só se o próprio Cristo Jesus, né, aparecesse com um letreiro, não é? E letras garrafais, neon, não é? Piscando assim nas nossas ideias. É isso que ele está dizendo. Veja, não se preocupem tanto, porque o Pai de vocês sabe que vocês precisam, almas de pequena fé. Ele vai vestir vocês por toda a eternidade. Então não adianta vocês gastarem as suas energias, não é, em coisas que se estragam. Tenham um equilíbrio do Espírito, busquem, não é? Busquem crescer no Espírito, busquem esse equilíbrio do Espírito, busquem fazer a vontade, negar a sua carne, negar a si mesmo, carregue a sua própria cruz. A sua cruz é seu corpo, a sua cruz é a sua carne, que já está morto diante de Deus, mas a gente ainda precisa dele para existir aqui. E é esse crescimento, essa é a diferença daqueles que se despojam dessa velha vida para viver a nova vida, que começa aqui a partir do novo nascimento. E esses que negam a si mesmo e carregam sua própria cruz, ou seja, né, vive aqui não satisfazendo os desejos da sua carne, mas buscando, né, colocar em prática a justiça, crescer na justiça, conhecer acerca do nosso Senhor Jesus Cristo, esses vão receber tanto o fruto do Espírito para a conduta, o caráter de um filho de Deus nesse mundo de trevas, resplandecendo como estrelas, ou seja, aquele que tem luz dentro, luz própria,
não depende da luz de outros, está dentro dele. Como as suas obras serão como resultado dessa vida, porque está sendo guiado pelo Espírito do Eterno, que está sendo guiado por aquele que entende todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. E essas obras serão lembradas como um memorial para toda a eternidade. Quão contrário é acerca dos negócios desta vida, segundo o mesmo sábio. Você pode ler, Vini, Eclesiastes 5, do 15 ao 17, mas vocês podem continuar lendo aí todo o capítulo. É impressionante. Gente, quem está falando, não é? Essas palavras estão escritas para que nós possamos aprender, não é? Conforme a instrução do Senhor. O homem saiu nu do ventre de sua mãe, e como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Há também outro mal terrível. Como o homem vem, assim ele vai, e o que obtém de todo o seu esforço em busca do vento. Passa toda a sua vida nas trevas, com grande frustração, doença e amargura. Não é assim? Não é assim que vivem os homens, não é? Então, a vida natural, por mais que a pessoa se dedique, não é, às suas coisas dessa vida, ela só traz o quê? Canseira, enfado, não é? E, no final, um vazio terrível. Mas as coisas que a gente vê, se nós estivermos, não é, vivendo pelo Espírito, vivendo, não é, nos alimentando e seguindo aquilo que o Espírito mesmo vai nos conduzindo, né, cada vez mais, vai ficando cada vez mais claro, vai ficando cada vez mais compreensível, não é? Os nossos sentidos vão se abrindo, a gente vai compreendendo cada vez mais a operação do Espírito na nossa vida. Então, aquilo que a gente vai acumular aqui são essas vestes, não é? Essas vestes brancas, reluzentes, essas vestes de linho fino puro, não é? Que são as obras que nós fazemos como resultado da atuação do Espírito Santo em nós. Não é qualquer obra. E essas vestes vão nos vestir por toda a eternidade. Olha só, é isso que Jesus está dizendo. Essa é a verdadeira vida. A verdadeira vida é essa. Não é essa vida aqui passageira, não. Por isso, o fim das coisas é melhor que o início. Como está escrito em Eclesiastes 7:8. Porque da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Olha só, aquele que se alimenta de mim, isso aqui são palavras de Cristo Jesus, viverá por causa dele, viverá tanto aqui quanto por toda a eternidade. Por quê? Porque a vida eterna começa aqui. João 6,57. Logo, de uma forma geral, a vida pelo Espírito é superior, pois a carne não produz nada que se aproveite. João 6,63, agora a linha A, né? A gente já leu. Essa aqui. Olha. Você leu a B e agora eu estou lendo aqui a linha A. Ah, tá. Tá sem aspas, verdade. E isso inclui o sangue, que é a vida da carne terrena, afetada pelo pecado. Pelo contrário, como disse o Senhor, essas coisas roubam a vida, quanto mais se envolver com elas, mais rápido o fôlego é esvaziado do vaso de barro. Que coisa gloriosa Deus ocultou, coisas de uma riqueza... Eu coloquei aqui duas vezes. Uma riqueza inestimável e grandiosas, escondidas nas pequenas e simples. E também revela aos pequeninos, pois essa é a sua vontade. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Mateus 11, do 25 ao 27, pela ARC. Gente, eu amo esses versículos, verdadeiramente. E esses pequeninos aqui são os simples,
São as pessoas, você pode ler, Vini? Vamos fazer aqui uma comparação de versões, Mateus 11, do 25 ao 27, vamos fazer aqui uma comparação de versões, umas duas aí que fale de forma diferente, né? Que tanto como crianças, né? Como simples, pessoas simples. Por quê? Porque os sábios e instruídos já estão cheios, né? Suas almas já estão como inchadas, então a pessoa precisa se esvaziar, não é? E ela não quer. Por quê? Porque ela quer ela quer notoriedade, ela quer aplauso, não é para si. Ela quer glória para si. Aquele que reconhece, aquele que é simples, aquele que reconhece que não tem em si e que depende do Senhor, que depende de Deus, a glória é para Deus. Ele sabe que a glória é para Deus. Essa é a diferença da graça genuína. Não cabe orgulho próprio, não cabe justiça própria. Não é? Todo louvor e glória vai para aquele que, não é, cumpriu perfeitamente essa justiça e nos entregou de forma gratuita e imerecida. É sobre essas coisas que a gente precisa crescer, não é, para que nós possamos conhecer cada vez mais o nosso Deus e nos parecermos com Ele, não é, que é o Espírito. Em nome de Jesus. Versão OL. E Jesus orou assim: Pai, Senhor do céu e da terra, graças te dou por teres escondido estas coisas aos instruídos e aos sábios, e as revelares às criancinhas. Sim, obrigado, Pai, pois foi assim que quiseste. O meu Pai deu-me autoridade sobre todas as coisas, e ninguém conhece verdadeiramente o Filho a não ser o Pai. Quem são essas criancinhas, gente? Essas criancinhas somos nós, somos nascidos dele, somos novos nascidos, os nascidos. Essas são as criancinhas, que são, não é, pessoas humanas, mas que, não é, nasceram do alto, ou seja, o novo nascimento, o nascimento espiritual. E que nós já sabemos, não é, que a nossa alma, em união com o Espírito, está resultando aí, não é, de um ser, não é, que é chamado homem, o novo homem, a nova humanidade. A humanidade, não é, que tem parte em Adão e parte em Cristo. Não é? Que estamos agora, não é? Quem é que vai abarcar? Quem é que vai revestir? É o primeiro Adão? Essa velha natureza em Adão vai ter proeminência? Claro que não. O superior, não é? Abençoa, reveste o inferior. Logo, não é, a parte nova, nascida, vai revestir a parte, não é, que já nasceu primeiro. Ou seja, por isso que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Não é uma alma com Ele, é um espírito. Por quê? Porque o espírito é superior à alma. Logo, não seremos mais, não é, meros homens naturais. Seremos homens espirituais. Essa é a diferença, não é? E isso está crescendo e se renovando dentro de nós cada dia mais. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. A palavra Amém. de Deus mudou minha vida. Glória. Isso é lindo, cara. Isso é lindo demais. Meu Deus. A vida da gente vale a pena. Nosso trabalho, né? Pode ler, viu? Aleluia. Graças te dou por teres escondido estas coisas aos instruídos e aos sábios, e as revelares às criancinhas. Amém. Sim, obrigado, Pai, pois foi assim que quiseste. O meu Pai deu-me autoridade sobre todas as coisas, e ninguém conhece verdadeiramente o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece verdadeiramente o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho tiver por bem revelá-lo. O Paulo falou: palavra de Deus mudou minha vida, não conhecia mais ver maravilhoso a palavra de Jesus. Sim. Amém. Isso nos dá esperança, né? Isso nos dá alegria dentro do nosso ser, não é? Isso nos impele, nos leva além, não é, daquilo que é natural. Glória a Deus. Aleluia. Versão edição católica. Naquele momento, Jesus exclamou: agradeço-te, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelaste aos simples estas coisas que tinhas... Aos simples, olha só que gracinha. Estas coisas que tinhas escondidos aos sábios e entendidos. Sim, Pai, agradeço-te por ter sido essa tua vontade. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aleluias. Amém. Agora veja, olha, isso aqui que Jesus está dizendo está de acordo com o que o apóstolo Paulo ensinou.
1 Coríntios 1, a partir aqui do versículo 26. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Por quê? Porque aqueles que são instruídos e sábios desse mundo, não é? Eles já são. E aí, se Deus tivesse dado para eles, eles só ficariam mais inchados ainda, e ainda diriam que era deles. Eu sabia. Não é? Ainda atribuiria todas essas coisas a ele. Mas não, o louvor é para Deus, porque só ele pode todas as coisas, não é? E nada para ele é impossível. Então que o louvor também, assim como ele suportou as duras cargas, não é, em nosso favor, que o louvor também vá para ele, não é? Nada mais digno e nada mais justo, não é não? Então, gente, é isso, que Deus abençoe. Hoje nós já terminamos o nosso devocional. Hoje foi, apesar de ter sido grande, não achei tão grande, foi bem rápido. E vamos orar à vontade de... Gente, essa tela verde... Eu me sinto uma tartaruga. Como assim? Bota lá, Vini, pra ele ver. Olha só. Cadê? Tem que tirar. Colocar. O povo vê lá, não? Vê. Vê? Parece pra eles também. Gente. Eu me sinto uma tartaruga. Amém, coisa fofa do Aba. A você também, coisa bonita. A Maria ainda. Já. Maria tá rachando. Não me morde, meu filho. Efésios capítulo 1, versículo 15 ao versículo 23, porque Deus está fazendo coisas extraordinárias, eu creio, em cada um de nós, viu? Ele vai nos dar essa capacidade, não é? Daquilo que Ele precisa manifestar a cada um, Amém. De forma individual. Exatamente, Carlinhos, exatamente. Hoje foi tão leve, né? Foi tudo assim direto, né? Sim, porque geralmente vem uma série de perguntas, vem um monte de mordente, né? A gente tem que lutar com feras. Ó, Glória a Deus. Simar, Fernando, você tá bem? Então, eu tô muito bem, graças a Deus. Graças a Deus, estamos aqui. Crescimento. Amém. Coisa bonita. Estudando. Amém. Tem semanas de prova aí. Tá vindo semana de prova. Não, fale você. Que? Que jogo. Fala, mamãe. Outra coisa, Isaac com que eu tá? Ele não gosta que erre o nome dele, não. É aportuguesado mesmo, Silmar. Que lindo O sotaque dele. Bota a carinha aqui. Eu? Ele é mais... Nem ferrando. Oh, meu Deus. Agradeço, gente. Obrigado. Vem, vamos orar. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Nós cremos. Eis-nos aqui, Pai, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo o nome que se possa mencionar. Não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Amém. Amém, amém. Glória a Gente, Deus. desconsidere esse chorinho aí, tá? Meu cachorro fazendo drama. Porque Tá? ele Ele quer é comer muito pão. pequenininho. É muito pequenininho ele. Fazendo drama ali. Parece com minha filha caçulinha, nem.
Pois é, menina, pois é, né? Esses adolescentes. Gente, Deus abençoe vocês. Eu amamos vocês em Cristo Jesus. Tenham uma noite abençoada. Hoje até o Silmar ficou até o final. Gente, isso é lindo. Silmar, Laércio também. Laércio também. Laércio ainda tá aqui? Ainda tá aqui. Eita, coisa fofa do Aba. Glória a Deus, gente. Aleluia. Deus tá operando milagres, olha. Amém, 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 né, Maria? Glória, papai. Eita, meu Deus do céu. Gente, tenham todos um excelente descanso, coisas fofas do Aba. E até amanhã, para a glória do nosso Senhor Jesus. Tamo junto. Yeah. E que a graça do Senhor Jesus Cristo seja Aleluia. com todos. Amém. Amém.